Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje aqui no livro do Apocalipse, capítulo 11. Mas antes de nós prosseguirmos com o nosso vídeo, eu faço um apelo para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Dá um joinha no vídeo e compartilhe o vídeo com os seus amigos, porque aí você ajuda a gerar engajamento na plataforma. E juntos nós vamos propagar a palavra de Deus aqui junto com o nosso devocional todo dia, né? A internet já publica tanta porcaria, então vamos velar por aquilo que se trata das coisas de Deus, que é a palavra de Deus, que é o alimento do céu para a nossa vida. Olha que texto interessante que saiu nessa manhã para nós. Diz assim, Apocalipse capítulo 11, a seguir. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não os meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses era o período de perseguição que a igreja haveria de passar. Tá? Então aqui ele está profetizando um período de perseguição de 42 meses que o povo iria enfrentar, né? Esse período já passou, tá? Foi no período do Papa Pio VI, quando se levantou o encerramento desse período foi quando se levantou Napoleão Bonaparte e levou o Papa Pio VI preso para Vilhena, onde o Papa morreu em cativeiro. Aqui encerrou esse prazo, tá? E aí o texto continua, olha o versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de saco, né, de pano de saco. Ou seja, Deus ele deu poder para essas 2 testemunhas permanecer fiéis à tua palavra. E essas 2 testemunhas permaneceram fiel à palavra de Deus durante esses 1260 dias proféticos, que na verdade são 1260 anos. E a palavra de Deus, ela chegou a nós porque essas 2 testemunhas foram fiéis nesse período de 1260 anos, pregando a palavra de Deus. Elas receberam um poder para ensinar abertamente o evangelho, porque eles não podiam pregar, havia uma perseguição pela igreja infiel que tinha se corrompido com os reis da terra e que perseguiam, que matavam esse povo que estava pregando a palavra. Por isso esse povo fugiu para o deserto aonde eles habitavam, porque eles não tinham sobre ele a marca da besta, a marca da igreja infiel, a doutrina da igreja infiel. E eles, quando eram achados, eram mortos, eram queimados, eram destruídos. Então, esse povo continuou pregando e divulgando a palavra. Eles morreram sendo fiel à palavra. Eles eram apanhados pregando a palavra verdadeira, e eles morriam. Então, no capítulo 12, lá no versículo 6, diz assim, olha só. E a mulher, que é a igreja, que faz parte dessas 2 testemunhas, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias,
que são dias proféticos que se tratam de anos. Foram 1260 anos até o dia em que Napoleão Bonaparte levou o Papa cativo para Vilhena. Se encerrou o prazo dos 1260 anos. Então, a igreja verdadeira, ela teve que viver escondida. Ela teve que viver escondida em lugares distantes, longe, porque ela não tinha a marca da besta sobre ela. E ela continuou pregando, anunciando a palavra, anunciando o verdadeiro reino de Deus, né? Por isso que a palavra chegou até nós, porque essa igreja que faz parte das duas testemunhas continuaram levando o evangelho e pregando a palavra. E eles viviam em comunidades, no meio de florestas, eles viviam nas cavernas, eles viviam escondidos nos desertos, longe dos olhos dos homens, né? E esse foi um período onde que a igreja não podia nem comprar e nem vender. Por quê? Porque eles não tinham a doutrina, a marca. Foi um outro devocional que eu falei aí outro dia sobre a marca da besta. Volta atrás e você vai ver o devocional sobre a marca da besta. Eles não tinham, então eles não podiam comprar e nem vender. Eles viviam do que eles plantavam. Eles se alimentavam e viviam de coisas que eles mesmos cultivavam. Por quê? Porque eles não se dobraram para a besta. E aí, essa nação, esses povos, né, que são duas testemunhas. A primeira testemunha é a oliveira, né? A oliveira representa o povo judeu. O povo judeu, eles continuaram falando da Torá, né, pregando a Torá, até o dia em que eles foram recebidos, que a terra abriu a boca, né? Que os Estados Unidos o receberam, e ali na América a besta não tinha poder, então eles foram recebidos ali e eles conseguiram escapar dessa perseguição ferrenha da besta. E foi aí que se cumpriu os 1260 dias. A outra testemunha, que é o castiçais, os castiçais, né? São duas testemunhas, a oliveira, que é a primeira, e os castiçais. A oliveira representa o povo judeu, que é a oliveira, né? A oliveira que é a raiz, tá? E os castiçais, que está aqui, olha, oliveira, que é o povo de Israel, e os castiçais, que são as igrejas proféticas, que eram as igrejas que estavam na Ásia, tá? Que era a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Elas eram os castiçais. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, diz assim: os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, as duas testemunhas, a oliveira, que é o povo judeu, e os castiçais, que eram as 7 igrejas da Ásia, que continuaram fiéis à palavra de Deus durante esse período de perseguição, que são os 1260 anos, ou 1260 dias proféticos. Eles permaneceram com a sua fé inabalável para que a palavra de Deus chegasse até a nós. E a palavra de Deus, ela chegou até a nós, né? Estou aqui com a Bíblia aberta, voltando lá no Apocalipse 11, no versículo 10, diz assim: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra, ou seja, os judeus, né, e as 7 igrejas da Ásia. Então, através da Inquisição, tá, a igreja infiel, vamos assim dizer, ela se dividiu e acabou proporcionando obstáculos, verdadeiros obstáculos, para que as duas testemunhas
pregassem, anunciassem, divulgassem a verdadeira palavra. E essas duas testemunhas, elas foram atormentadas pelos impérios, eles eram queimados em fogueiras, eles eram queimados em praça pública para deixar de exemplo para que as outras pessoas não o seguissem eles e o que eles estavam falando. Então as duas testemunhas, ou seja, os judeus e as 7 igrejas da Ásia, eles passaram muita lutas, muitas. Foram dias difíceis nesses 1260 anos, mas eles conseguiram vencer para que a palavra de Deus chegasse até a nós. E aí, a pergunta que eu faço para você nesse devocional é: o que você tem feito para que a palavra de Deus chegue nas gerações futuras? Lembrando que nós já vivemos parte do Apocalipse, estamos vivendo e ainda falta uma parte para viver. Tá? Se você está aguardando aí o número da besta, você está aguardando a besta vir, ela já está reinando. Algumas pessoas estão na igreja evangélica, mas tem a marca da besta sobre elas. Eu não vou falar abertamente aqui do que se trata, tenho falado nas nossas aulas de escatologia, lá na igreja tenho ensinado o que é essa marca, o porquê que as pessoas carregam, mas ela já está aí, já está reinando, tá? A besta já está reinando. Então, o que você está fazendo nesta geração para que a palavra de Deus seja levada para a próxima geração, que são os nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração futura? O que você tem feito para colocar dentro do plano de salvação a sua casa, a sua família? Qual o projeto de vida e de salvação que você tem para eles? Pensa bem, porque Jesus está voltando. A perseguição está aí, existe uma perseguição contra a verdade da palavra, contra os verdadeiros pregadores da palavra. Existe uma perseguição, tá? Uma perseguição, e essa perseguição ela é espiritual. O próprio diabo tem seduzido, porque a Bíblia diz que ele é o sedutor do mundo, tem seduzido o coração de algumas pessoas para perseguir os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, os verdadeiros líderes da palavra de Deus. São perseguidos, tá? São caluniados, difamados, são envergonhados, são zombados, às escuras, às escondidas, porque decidiram verdadeiramente pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o projeto de salvação da nossa alma. Então, acima de todas as coisas que Deus ele pode fazer por você, porque nós cremos que Deus pode curar, pode libertar, cremos que ele pode abençoar a sua vida financeira, sim, ele pode te prosperar, é um projeto de Deus a prosperidade na vida do homem, mas acima de tudo, salvar a nossa alma. O projeto principal de Deus é a salvação da nossa alma. Pense nisso, reflita sobre isso. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença nesse momento e coloco a vida desta pessoa que acompanha esse devocional comigo e que tem acompanhado todas as manhãs. Ajuda ela a entender a Bíblia, ajuda ela a decifrar o livro do Apocalipse, para entender os seus planos, o seu projeto de salvação e revelar quem são os verdadeiros inimigos, para que a gente possa se levantar da mesa dos verdadeiros inimigos e se assentar na mesa com o Senhor. A mesa que foi preparada para os seus filhos. É essa que nós queremos participar. Por isso, meu Deus, eu oro para que o Senhor abra a visão dessa pessoa, fale ao coração dela, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Direciona ela pelo poder da tua palavra e pelo poder do teu Espírito Santo. Eu oro a ti em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.